Fala, turma aí do terceiro ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos ver então alguns pontos importantes sobre o expressionismo, que é um movimento artístico aí que vai acontecer no início do século XX na Alemanha. Então, fica ligadinho aí que no final desse vídeo vai ter um trabalho aí avaliativo. Então, vamos lá, viu, gente? São itens bem importantes que a gente vai aprender hoje sobre o expressionismo. Primeiramente, a base da criação do expressionismo. O próprio nome já está querendo passar a ideia para a gente. Expressionismo. Então, os artistas vão demonstrar as suas emoções, vão se expressar diante desses momentos históricos que a Europa estava passando. Olha só que interessante. Alguns momentos históricos serviram de base para a criação do expressionismo. São eles: a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo, tá? Que demonstrava ainda mais essa desigualdade entre a burguesia e o proletariado, e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai perceber que todos esses elementos que fizeram aí a história acontecer vão ser o pano de fundo para a temática das obras que vão ser criadas dentro do período do expressionismo, tá, gente? Então a gente tem aí, no caso, né, a ideia da criação, do porquê que esse movimento artístico foi tão marcante, porque vocês imaginam, né, o quanto que a arte ela é tão maravilhosa, chegando ao ponto, fazendo com que o artista possa demonstrar aquilo que ele está sentindo. E o expressionismo vai marcar claramente essa ideia de que o artista está observando a realidade e, através da forma como ele avalia essa realidade, ele vai passar a expressão, o que ele está sentindo nas obras dele. Então, olha só que interessante aí, ó. O homem estava preocupado com a situação que o mundo estava passando nessa época. E ele vai ver na arte a possibilidade de expressar o que ele estava sentindo na vida e nas situações do mundo. Então ele vai observar a realidade, ele vai ver o quanto que todos esses problemas aí que se tornaram história vão marcar a vida da Europa, vão marcar a vida de todo mundo, e através de toda essa angústia, de toda essa tristeza diante desses fatos que arrasaram a Europa, eles vão buscar expressar essa dor e esse sofrimento diante das suas obras de arte, tá, gente? Então, para vocês verem uma dessas obras aqui, a gente está vendo, né, um homem cabisbaixo, né, expressando dor e sofrimento. Então, nós vamos ver muitas obras focando essa tristeza, essa angústia, expressando morte. Então, é bem interessante que a gente vai ver até obras que vão demonstrarem um luto absoluto, né, diante do que estava acontecendo na Europa. Vou citar um artista muito famoso aí, é o Edvard Munch, que é um pintor norueguês, e ele é fundador do expressionismo, tá? Ele vai desenvolver na Alemanha essa ideia do expressionismo, e ele vai retratar os sentimentos que o pintor sentia diante dessa dor e desse sofrimento na vida, através da distorção de formas e de cores. É muito interessante que cada artista tem uma visão diferente de como ele vai passar essa ideia de dor e de sofrimento, viu, gente? O Edvard Munch, vocês aí com certeza talvez não lembrem, mas ele é o criador do quadro O Grito, né? O próprio quadro O Grito, que a gente vai ver aqui, ó, agora. O quadro O Grito, ele vai expressar essa dor e esse sofrimento de uma forma muito interessante. Se vocês depois tiverem oportunidade para conhecer um pouquinho da criação desse quadro, vocês vão perceber que quando a gente está vendo aí o personagem aí do Grito, né, aí no quadro, ele está demonstrando essa dor e esse sofrimento. É bem interessante que é baseado em fatos reais do próprio Edvard Munch, que ele tinha problemas principalmente dentro da família dele, e esse quadro, olha só que interessante, esse quadro ele foi o próprio Edvard Munch, ele criou para expressar toda a dor e todo o sofrimento que ele estava passando, principalmente em família, tá? Então aí quem está gritando aí no quadro Grito é o próprio Edvard Munch.
É ele que pintou esse quadro para expressar uma dor e um sofrimento que ele estava vivenciando na família. É bem interessante, depois vocês dão uma conferidinha para vocês conhecerem mais detalhes da criação do quadro O Grito, tá? Mas é interessante a gente notar que cada pintor, cada artista tinha essa vontade de demonstrar. E olha que esse quadro é de 1893, e aí você consegue perceber claramente a dor e o sofrimento, né, que geralmente os artistas passavam na vida, no dia a dia deles, né? No caso do Edvard Munch, ele tinha um problema muito sério na família e através dessa dor e desse sofrimento, ele conseguiu expressar através desse grito agoniante aí, desse quadro, que é um dos quadros mais famosos do mundo. Na Alemanha vai sair um grupo de artistas bem famosos que vai ajudar a aumentar essa ideia do expressionismo, tá? É o Die Bruck, que é o grupo de artistas aí que se juntaram para dar uma resposta ao impressionismo, tá? Depois a gente vai estar vendo o impressionismo aí, que é bem interessante também a gente notar. O expressionismo ele vai ser uma resposta ao impressionismo. Por quê? A ideia do impressionismo é para chamar atenção, para buscar, né, a elementos que possam chamar atenção. Eles vão impressionar as pessoas. A gente depois vai estar vendo mais detalhes de como que esse impressionismo ele demonstrava sua arte. Mas o expressionismo ele está querendo mostrar que o expressionismo vai mostrar mesmo o lado subjetivo, o lado mais humano. O que você sente diante dessa realidade que passa a ideia de morte, de dor e de sofrimento de uma maneira nunca vista antes. Então é bem interessante que vai mostrar o lado humano do artista em expressar tudo isso que ele está sentindo diante da realidade. O grupo quis demonstrar as angústias que sentiam diante da vida e do mundo no século XX, tá? Então aqui, ó, eu escolhi desses artistas aí, do Die Bruck. Esse aí é um quadro de 1913 que mostra 5 mulheres na rua, é de Ernest Kitchener. Esse quadro, gente, a gente está vendo aí 5 mulheres na rua. É bem interessante que esse quadro vai mostrar claramente aí, porque o quadro ele é um pouquinho grande, eu só selecionei essa parte aí. Esse quadro, gente, ele está querendo demonstrar principalmente a condição da burguesia da época, tá? Dá para a gente perceber que as mulheres estão muito bem trajadas para a época, 1913, muito bem vestidas. Então, elas estão demonstrando essa ostentação, né? A burguesia elitizada, de uma forma que mostra claramente a grande diferença que existia entre a burguesia e o proletariado. E aí está demonstrando claramente o poder dessas mulheres nessa época, tá? Então, principalmente que o capitalismo estava muito forte nessa época, mostrando, né, gente? A gente já sabe aí, ao longo da história, como que o capitalismo vai gerar uma desigualdade social muito grande. A gente vai ter, de um lado, a burguesia e de outro, o proletariado. Então, a gente vai perceber claramente essa grande diferença social e aí é uma demonstração do modo de vida que eles estavam vendo, né? Enquanto que tinha muita gente que tinha poder aquisitivo muito grande, tinha muita gente que sofria também, como os proletários, tá? Esse quadro é de 1925, gente. Eu acho muito interessante esse quadro, que é do Kowitz, que mostra, o nome do quadro é Mortalidade Infantil, tá? Que mostra claramente aí, pelo ano 1925, a gente tá vendo que é um pouquinho depois aí da Primeira Guerra, então a gente mostra a dor e o sofrimento. Aí a gente está vendo um caixão pequeno, né, a morte de crianças, a escolha também do artista em representar o quadro em preto e branco, né, mostra esse luto, essa dor, pela expressão também, a fisionomia e de quem carrega o caixão, dá para a gente perceber toda essa dor e todo esse sofrimento. Então a gente consegue perceber que cada artista, ele escolhe a forma, ele escolhe as cores que ele quer demonstrar, essa dor, essa angústia que ele consegue perceber da realidade. Muitas vezes o artista vai falar da vida dele, como o Edvard Munch fez o Grito. A gente está vendo o Kowitz, que ele está fazendo uma crítica diante aí, né? Com certeza
Muitas crianças morreram também na Primeira Guerra Mundial devido a bombardeios e tudo mais. Então ele está querendo chamar atenção pelo que a realidade estava passando para ele. Então a gente consegue perceber aí a escolha das cores. Ele foi muito acertado. Até a forma de como ele vai demonstrar essa fisionomia de quem está carregando o caixão pequeno aí, a gente consegue perceber que tem uma sensação de luto muito grande esse quadro que ele está querendo passar, tá? E aí vai ter um trabalho aí para vocês, tá? Como o expressionismo demonstrava o sentimento do artista diante de um problema social, faça o que se pede. Criem uma obra através de desenhos ou colagens que se refere a algum problema social existente no Brasil ou no mundo, tá, turma? Então aí, para esse trabalho avaliativo, é o seguinte, vocês podem fazer colagens ou desenhos. Então, cada um de vocês vão pensar num tema, num problema social para vocês criarem esse quadro expressionista, né? Onde vocês vão demonstrar o que vocês sentem em relação ao problema social que vocês escolherem. Pode ser um problema social no Brasil ou no mundo, tá, gente? Usem a criatividade, com certeza vocês vão conseguir elaborar um quadro expressionista que vai passar essa emoção, o que vocês estão sentindo diante de um problema social. Tá bom, turma? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.